E nosso último bloco hoje traz Silvio Klein, presidente do Comitê Sinos, que vai conversar conosco sobre o manifesto contra decretos estaduais realizado pelo comitê e também falar um pouco sobre a atual situação do Rio dos Sinos. Olá, Silvio, boa noite, tudo bem? Boa noite. É uma oportunidade importante no momento que se inicia o verão de falar sobre a situação do Rio dos Sinos e ações, enfim, decretos, que é o assunto do momento. Sim, bem, você pode começar falando conosco, né, em relação a estes decretos, enfim, toda essa manifestação, explanar um pouco o que é que vocês estão manifestando, enfim, protestando, Silvio. No dia 31 de outubro, o governador do estado assinou 2 decretos, um criando uma comissão, um comitê emergencial em função da situação crítica do Rio dos Sinos, em cima de todo o diagnóstico feito a partir da mortandade de 2006. Vejam, 5 anos depois é feito um decreto do governo, aí está a primeira questão. E o segundo decreto criando um comitê estadual dos sinos, ambos os comitês compostos por pessoas do governo, de instâncias diferentes do governo, que têm poderes absolutos, inclusive de fechar uma indústria, vamos dizer assim, porque está puxando água e ela tem outorga, ou terminar a produção de uma determinada categoria, seja ela qual for. O grupo se reúne e tem poderes absolutos acima do que está previsto na lei. Claro. O Comitê Sinos reunido, o Comitê Sinos é um órgão de Estado que tem representação de toda a sociedade. Reunido neste mês em plenária, analisou os decretos e entendeu por manifestar-se contra esses decretos, pedindo a sua revogação, na medida que eles não podem ser mais do que a lei. A lei já define que quem dá outorga para uma indústria, para uma lavoura, para uma companhia de abastecimento, é o Departamento de Recursos Hídricos. Sim. E não um outro ente criado por decreto. E o decreto ele não pode ir contra uma lei. Então ele teria aspectos de legalidade. Mas a favor, vejam bem, a gente sabe que o Rio dos Sinos está numa situação crítica, é uma região metropolitana, ele está numa região metropolitana e tem, para ter ideia, 1,3 milhões de pessoas que necessitam dessa água e ele está numa situação que merece ações. E as ações que a gente propõe, elas já estão previstas na lei e pedimos que o governo as implemente, que é aumentar o poder de fiscalização dos órgãos do DRH, Departamento de Recursos Hídricos, da FEPAM, enfim, que é dotar os comitês de uma infraestrutura de apoio, que é uma agência de bacia com capacidade técnica de fazer estudos para analisar situações críticas, que é implantar planos de bacia, financiar, e o Comitê Sinos precisa o planejamento da bacia, se o governo financia, se tem esse planejamento, e daí toda a sociedade sabe o que tem que ser feito para que não ocorra mais mortandade e não mais decretos. Claro. Então o Comitê Sinos entende e pede que o governo revogue decretos que são contra a lei e que, ao mesmo tempo, implante os sistemas previstos na lei, que vão dar estrutura da sociedade ter instrumentos para que a bacia fique bem planejada e não fique apagando incêndio no verão. Claro. Então, a visão do comitê é dentro da lei que se implemente todas as estruturas, e repito, fiscalização nos órgãos de governo, contratar pessoal. Imagina, o Departamento de Recursos Hídricos não tem mais do que 5 funcionários para atender todo o estado. Isso é muito pouco. A FEPAM tem pouquíssimos, né? E, ao mesmo tempo, os comitês de bacia hoje vivem com 50 mil reais anuais quando vivem. E eles têm que formar a opinião, fazer um planejamento da bacia, e a gente quer que isso seja financiado pelo Estado, que está previsto na lei. Então, fundamentalmente é isso. Bem, e esse manifesto, né, está ocorrendo agora em paralelo também. O nível do Rio dos Sinos está muito baixo. Isso é preocupante, não? Eu acredito que foram aí registrados dos últimos anos o nível mais baixo do Rio dos Sinos. Vocês estão tomando alguma ação emergente, enfim, com a chegada também do verão, né? A gente sabe que é um período de menos chuva, Silvio. Sim. O Comitê Sinos também, na mesma plenária agora de novembro, discutiu com as representações da sociedade, principalmente usuários da água,
a categoria abastecimento público, que está representada a Corsã, o SEMAI de São Leopoldo, a Comoz de Novo Hamburgo, e a categoria produção rural, especialmente da lavoura irrigada do arroz, tá? Mas representações de ONGs, da sociedade civil, enfim, se discutiu e se propôs um acordo que já está selado de que no momento que Novo Hamburgo, São Leopoldo ou Campo Bom, que são níveis de referência, atingir níveis críticos, os arrozeiros imediatamente desligam as suas bombas para garantir o abastecimento. Esse acordo, a gente evoluiu um pouco mais, estabelecendo um nível preliminar de alerta 10 centímetros antes de chegar nesse nível crítico. Então, esse é um acordo que, entendo assim... No caso, não prejudicaria os agricultores? Mas eles mesmos entenderam que tinha instâncias, limites que deveriam ceder, até porque constitucionalmente está previsto que a prioridade é abastecimento público. Primeiro o humano, depois o animal e depois os demais usos, tá? E a gente, então, detalhou em conjunto, e chegamos a um acordo, chegou-se a uma deliberação de toda a plenária, com base nas colocações e defesas e ajustes que a gente mediou. Isso é um dos papéis do Comitê Sinos. No outro lado, nós estamos conversando com a CE, ela é uma empresa que tem um sistema de barragens. Lá em São Francisco começa com a barragem do Salto, depois Canastra e Bugres, que é uma transposição de bacia para gerar energia. A água essa vem da bacia do Caí. E a gente está em contato com eles para ver se, caso atinja nível crítico, eles possam mandar mais água. Isso ainda não está ajustado, estamos em conversação, para, em casos excepcionais, também isso ser uma ajuda importante. Mas eu não tenho dúvida, porque estamos em novembro, recém vai iniciar o verão, que oficialmente não iniciou ainda, e a gente sabe que essa demanda grande que tem o rio, com a pouca chuva, quase nenhuma em novembro, ela preocupa sim. Já tivemos situações piores, mas a preocupação maior agora é que ela já é anterior ao início do verão, então ela preocupa nesse sentido. Mas entenda, talvez, os telespectadores, que é uma forma... Se a demanda é grande, se a gente acorda em relação a priorizar o abastecimento, a gente de alguma forma está construindo soluções com os usuários, e isso é um ponto importante. Um planejamento maior, por exemplo, no futuro, quem sabe, de a gente ter reservas de água de alguma forma para que a gente, do inverno, para poder soltar no verão, também pode melhorar essa demanda. Mas neste momento isso já é uma solução inicial que pode ajudar em momentos críticos. É uma situação bem complicada, digamos assim, né, Silvio? Bem, e para a gente finalizar, em relação a essa manifestação, enfim, aos decretos, qual é a expectativa que o Comitê Sinos está tendo? Bom, na verdade, todos os demais 25 comitês, são os 25 comitês no Estado, se apropriaram disso. Eles entendem que foi ferida a legislação de recursos hídricos, tá? E eles pediram uma reunião em conjunto com o Comitê Sinos, com a Secretária de Estado, numa instância chamada Conselho de Recursos Hídricos. Inclusive, essa é uma das falhas. Qualquer mudança de legislação, ela tem que passar por esse conselho, onde os comitês têm assento também, junto com os secretários de Estado e outros órgãos. Já foi acolhido esse pedido e deve realizar-se dia 6 de dezembro uma reunião desse Conselho de Recursos Hídricos, coordenado pela Secretária de Estado, Jussara Coni, e a partir disso a expectativa nossa é de que possa ser avaliado com a profundidade que a gente entende essa manifestação, esse pedido. Bem, esperamos aí que seja assim. Então nós agradecemos por hoje sua participação e também esclarecimento aí, né, Silvio, para a comunidade hamburguense e da região. Afinal, o Rio dos Sinos é muito importante para todos nós. Eu lembro sempre, todos nós temos que colaborar com a água e com os recursos hídricos, então talvez seja uma oportunidade, através do programa, inclusive com racionamento de energia, né, chegando o verão. Para racionalizar, no nosso caso, o uso de água. Cada um de nós, se ajudar um pouquinho, 1.300.000 pessoas dá uma ajuda grande para o Rio. É isso que se precisa pensar. Ok, obrigado. Ok, obrigada, Silvio.